Todo mundo está entendendo? Ó, diferença entre texto, contexto, referência e inreferência. Texto são palavras contidas numa passagem. O que é texto, gente? Quem sabe dizer o que é texto? São palavras contidas contida numa passagem bíblica. Amém? Contexto é a parte que fica antes e depois do texto que estamos lendo. Contexto é o quê? Que estamos lendo. Pode abrir a boca, viu, gente? Não tem problema não. Referência é a conexão direta sobre determinado assunto, além de indicar o livro, o capítulo e versículo. A referência pode levar outra indicação, como indicando a parte inicial do versículo, indicando a parte final do versículo, indicando os versículos que se seguem até o final ou não do capítulo. Significado, veja, vem da expressão latina. Significado, compare, confirme. Significado, isto é, vem do latim. Inreferência é uma conexão indireta entre assuntos. Glória a Deus. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de João, capítulo 10. Louvado seja o nome do Eterno. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre texto e contexto. Tem pessoas que pegam um texto bíblico e isola, e pega ali um contexto e isola, e faz ali uma pregação. A palavra de Deus, ela não pode ser nem acrescentada, nem diminuída. Hoje nós vamos aprender também sobre heresias, que muitas pessoas, por falta de conhecimento, têm transmitido a muitas e muitas pessoas. Amém? Louvado seja o nome do eterno Deus. João, capítulo 10, versículo 1 adiante. Vamos falar sobre o bom pastor. Amém? Hoje nós vamos bem profundo nas Escrituras Sagradas, para nós estarmos meditando sobre, contexto, texto e contexto. Está escrito assim, ó: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Amém? Aqui nós lemos um texto bíblico, e as pessoas ficaram sem entender o que Jesus estava pronunciando. Jesus, ele falava muito por parábolas, por parábolas, as pessoas ficavam confusas. Amém? João capítulo 10, versículo 6. Todos encontraram? João capítulo 10, versículo 6. Encontraram? E Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Está vendo? Aí cá. Para nós entendermos
entender o contexto, nós temos que aprofundar no contexto. O que aquela verbalização ou aquela paisagem bíblica está querendo nos transmitir. Os judeus, naquela época, quando Jesus falou, né, que aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, as pessoas também estão falando de quem? Muitas vezes, né, nós lemos a Bíblia, o que quer dizer isso? O que o autor está falando? O que significa isso? O que ele quer expressar com tais palavras? Já passou isso na sua cabeça? Já? Você lê um versículo da Bíblia, você não entendeu, você assim, mas o que significa isso, não é verdade? Então era a mesma coisa na época de Jesus Cristo. Pode observar em João, capítulo 10, versículo 6. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Está vendo? Jesus falava muito por parábola para cumprir a profecia do profeta Isaías. Ia ter ouvido e ouvir, mas não ia entender, para que eu pudesse sarar o seu coração. Louvado seja o nome do Eterno. João, capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Amém? Jesus contou aquela parábola, né? Eles não entenderam. Agora Jesus vai explicar o texto com um contexto. Quem está entendendo? Né? Mais adiante, do 8 para baixo, nós vamos agora estar verbalizando o contexto. Amém? Jesus contextualizou, agora nós vamos estar, né, trazendo um contexto. Tem gente que usa um contexto para seus próprios pretextos, né? Pega ali um versículo da Bíblia ali, faz ali uma pregação da sua tese. Não é assim. Toda escritura, né, toda palavra da Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo. Como eu verbalizei, ela não pode ser acrescentada nem diminuída, tá bom? Aí vai ser aqui, João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou pode abrir a boca, irmão. Eu sou se alguém entra por mim, salvar-se e entrará e sairá e achará pastagem ou pasto, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha como abundância. Mas de quem Jesus está falando desse ladrão? Quem será esse ladrão? Olha, irmão, muitos e muitos anos os irmãos foram ensinados erroneamente. Muitas pessoas pegavam um texto bíblico e faziam sua própria tese, faziam sua própria mensagem para seus próprios benefícios. Jesus, ele não estava falando do diabo. Eu, quando me converti, eu ouvi muito falar que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, era o diabo. E não, Jesus não estava falando do diabo. Quem sabia disso? Você acabou de ler aí um texto. Quem Jesus estava referindo era os sacerdotes, os religiosos. Todos, olha aí, irmão, a referência do contexto no 6. Olha aí, irmãos, observe. Já está dando a resposta do contexto. Você está entendendo, irmão? Jesus já está dando a resposta para mim, para você e para os seus discípulos e todos aqueles que estavam ouvindo ele, né? João 10, versículo 6. Jesus disse, ou melhor, 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O ladrão não veio a não ser a roubar, a matar e a destruir. O ladrão não veio a não ser a matar, a roubar e a destruir. Jesus estava dizendo, irmão, que todos aqueles que vieram, todos aqueles que estavam de santarrão, que falavam que era servo
do Senhor, que era discípulo de Moisés, que ensinava nas sinagogas, que guardava as leis, o Torá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles homens, eles se corromperam, eles roubavam o povo de Deus, eles matavam o povo de Deus, matavam o povo, matavam a fé, né? A Bíblia vai dizer que Jesus de Nazaré chegou a dizer para ele: olha, vocês são como sepulcro caiado, são bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres, né? Louvado seja o nome do Senhor. Alguma pergunta, irmão? Uma vez salteadores, né? Uma vez uma voz dessa assim, falou salteadores. Eu falei: o que significa essa palavra salteadores? Eu fiquei assim, procurando, o que significa essa palavra salteadores? Salteador, no vocabulário do Marco Aurélio, significa aquele que assalta de mão armada, né? Salteador significa aquele que assalta. Não passa ali não, tem um salteador ali, entendeu? Alguma pergunta a mais? Então Jesus de Nazaré, né? Ele falou: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Você lembra que quando Jesus de Nazaré, ele, aleluia, cumprindo a profecia do profeta Isaías, ele monta no jumentinho e ele entra nos portais que estava selado há mais de 700 anos, né? E as pessoas portavam ramo, estendia, né? As crianças adoravam, dizia: Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus estava, né, ali indicando a profecia do profeta Isaías, vindo montar no filho do jumento. Os sacerdotes, irmão, ele tinha nojo dos pobres, ele tinha medo de se contaminar com o povo, então eles não entravam pela porta, eles entravam pelos fundos. Jesus estava falando dos sacerdotes, Jesus estava falando daquele povo religioso. Por quê, irmão? Aparentemente eles se achavam tão puros, tão santos, que eles não entravam pela porta, mas o Filho de Deus entrou montado no filho do jumento pela porta. Então Jesus está fazendo menção. Quem é a porta, irmão? Jesus. Ele falou: eu sou a porta. Olha aí, irmão, né? Olha aí, ó. Então, o contexto de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus está dando a explicação, né, do contexto em João, capítulo 10, versículo 11. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Não tem nada a ver com o diabo. Sabemos que essa é a característica do diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não estava falando do diabo, mas Jesus estava falando dos homens que anunciavam a palavra de Deus. E por ignorância, ou por a pessoa não estudar a Bíblia e ser ensinado por outras pessoas, né, tem transmitido para muitas pessoas: o diabo vem para matar, roubar e destruir. E não é isso. Vamos para outro versículo da Bíblia que as pessoas usam muito erroneamente nos dias de hoje. Vamos? Mateus capítulo 18, versículo 20. Está vindo agora na minha mente, viu, irmão? Glória a Deus. Alguma pergunta, levanta a mão, tá bom? Mateus capítulo 18, versículo 20. Muito em breve vai sair uma notícia. Então, se encontrar? Mateus 18, verso 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio. Olha para cá. Se nós falar assim, ó, se não tiver 2 ou 3, Jesus não está no meio. Nós estamos dizendo que Jesus não ouve oração com uma pessoa só, que Jesus não está com uma pessoa só. E não é isso que Jesus quis falar, irmãos, né? Pode estar uma, pode estar uma multidão, pode estar 2, 3. Jesus, ele é
onisciente. Antes de tudo, Jesus é onipresente. Jesus, ele está em todos os lugares. Para nós entender, né, esse capítulo e esse versículo, nós temos que ler, né, louvado seja o nome do Senhor, em Mateus 18, versículo 15, tá bom? Para nós entender o contexto de Mateus 18, 20, nós temos que ler o texto de Mateus 18, verso 15, que diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Amém? Então Jesus estava falando sobre, um exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo. O Ismael pegou contra ele, falou alguma coisa contra ele. Aí eu vou nele, não, Ismael, não é assim não, nós é irmão. Nós somos um só em Cristo, Ismael. Falou, não, mas você está errado, não sei o que, não quis ouvir minha repreensão. E era muito severa a lei naquela época, né? Havia casos que a pessoa era até apedrejada, dependendo do pecado. Então eu pegava a irmã Cláudia e pegava minha esposa e levava para ser minha testemunha, para ver que eu, né, fui tentar arrumar aquele problema. Quem está entendendo? Então Jesus falou assim: olha, se 2 ou 3 estiver reunido no meu nome para resolver alguma coisa, eu vou estar no meio. Aí, com falta de sabedoria, às vezes a igreja está vazia, tem só 4, 5 pessoas. Aí o pregador fala assim: não importa, irmão, quantas pessoas tem aqui, irmão. Jesus está aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente, né? É muito lindo, não é verdade? Mas Jesus não estava referindo a isso. Pode ter uma pessoa, irmão. Um exemplo, eu estou aqui, eu estou cultuando. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Ele está presente. Jesus está presente em todos os lugares. O salmista no Salmo 119 vai assim: se eu subir ao céu, lá tu está. Se eu descer ao mais baixo da terra, lá tu também está. Se eu estiver nas trevas, lá tu também está. Deus está em todos os lugares. Amém, irmão? Amém. Então tem muitas pessoas, irmão, que pegam texto e faz seus próprios pretextos. Amém? Então é muito importante nós sempre lermos a Bíblia. Como diz Jesus de Nazaré, no livro de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Alguma pergunta? Glória a Deus. Eu fui ensinado, irmão, numa época difícil. Tinha pessoas que ensinavam muito errado a Bíblia, né? Um exemplo, em Malaquias capítulo 3, verso 10, vai falar sobre o que? Trazer o dízimo na casa do Senhor, e eu repreenderei o devorador e o migrador. Aí as pessoas, com ignorância, por falta de conhecimento, diziam que o migrador e o devorador eram o diabo. Ô irmão, o diabo vai sair da tua vida. Não sei se alguém já ouviu isso. O diabo vai sair da tua vida se tu entregar o dízimo. Repreende esse devorador, esse migrador, esse satanás. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi demais. E o Senhor dos Exércitos, o Deus de Malaquias, não estava falando de diabo, mas as pessoas pegaram esse contexto e esqueceram, né, o texto bíblico. Para nós entender, irmão, o texto e o contexto nós temos que ler completamente, meditar, pesquisar, para nós não ficar falando heresias, né? O migrador, o devorador era Gafã, era uma praga, por falta de fidelidade,
O povo de Israel estava sendo infiel a Deus. E as pessoas, nações, irmão, se espelhavam através da nação de Israel. A nação de Israel é uma nação privilegiada por Deus. Através da nação de Israel nasceu Cristo. Através da nação de Israel, irmão, muitas coisas maravilhosas aconteceu. Deus é glorificado em Israel. Por ignorância eles mataram o príncipe da vida. Eles não receberam a Cristo para que a salvação recaísse sobre os gentios, sobre nós. Nós não conhecíamos o Deus de Israel. Nós servia a outros deuses. Eu mesmo, minha avó, minha bisavó, servia a outros deuses, né? O Deus de Roma. Você sabia que as imagens de escultura, irmão, foram os imperadores e os papas que mandaram fabricar Cristos e Maria e os apóstolos, os santos apóstolos, para colocar e infiltrar dentro da igreja, para contaminar o povo de Deus. E até hoje essa heresia é pregado que Jesus Cristo é aquele lá que está crucificado, Maria, né, Santa Maria, e por aí sucessivamente. Você sabia que Maria, depois que ela, né, teve Jesus, ela viveu uma vida normal como a de vocês? Quem sabia disso? Está na Bíblia. Mas os papas não oprimiam. Eu estou lendo um livro, é Conflito, né? O Grande Conflito, né? O Grande Conflito, é muito bom esse livro que está falando sobre isso. É os imperadores, né? Roma oprimia os cristãos primitivos, né? O evangelho que está sendo anunciado nos dias de hoje não é o evangelho do cristianismo, é o evangelho do anticristo. O evangelho nunca foi em prol do materialismo. O evangelho nunca foi em prol, né, de coisas financeiras. O evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Sabe por que nós não vemos mais cura? Sabe por que nós não vemos mais milagre, prodígio, maravilha? Porque as pessoas estão pregando um evangelho que não é o evangelho de poder. Amém, irmão? Olha, irmão, a pessoa, eu não preciso oprimir você para você me abençoar. Eu só preciso confiar no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer, vai só, ajuda meu servo, abençoa minha obra. Mas muitos irmãos estão dando ouvido ao inimigo. Você lembra que quando Jesus estava lá no deserto, o diabo veio a ele, veio tentar ele? Falou assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então quem cuida do homem é Deus. Mas ele não se conformou. Ele leva Jesus, né, ao alto monte, mostra e fala assim: ó, se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo. E ele faz menção das escrituras, meu irmão. O inimigo é sujo. E ele falou assim: ó, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que ele ordenará anjo ao teu respeito, ao teu favor, para te guardar, para que tu não venha tropeçar em alguma pedra. Olha como o inimigo é sujo. Aí Jesus também falou assim: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Mas o inimigo, irmão, ele não desiste nem de primeira e segunda. Levou Jesus ao pináculo do templo e lá mostrou todo o rei a sua glória. E falou para Jesus: olha, se tu se prostrares e me adorares, darei a ti todo esse reino, a sua glória, porque a mim foi entregue. Ó, escute, a mim foi entregue e dou a quem quer. Ó, Jesus falou: afasta de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás e amarás só o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Amém, irmão? Por que eu estou fazendo menção dessas palavras? Porque está na hora da igreja despertar o sono. Você sabia, irmão, que outrora Satanás perseguia a igreja furiosamente, querendo calar a boca dos irmãos, querendo, aleluia, parar a igreja. Olha, segundo os estudiosos, né, diz
atacava os cristãos de tal ponto de não ter mais como passar no meio dos cristãos. Tantos irmãos foram crucificados igual ao seu mestre. Segundo os estudiosos, diz que Pedro, quando foram crucificar Pedro, ele falou assim: não, já que vocês vão me crucificar, né, me crucifica de cabeça para baixo, né? Diz que eles matavam os cristãos sem piedade, né? Soltavam lá nos coliseus, soltavam os leões comiam os cristãos vivos, comiam os cristãos, né? Pegava lã, pele de animais, de cordeiro, de ovelha, costurava os cristãos vivos, soltava os cães, soltava os cristãos dentro dos matos, para os cães caçar os cristãos e comer os cristãos vivos, e matava, derramava sangue dos cristãos, igual derramava água, a tal ponto de um cristão chegar a dizer: olha, o sangue que é derramado germina como, aleluia, nós somos semente, germina como semente. Quanto mais eles matavam os cristãos, mais, aleluia, pessoas se convertiam. Quanto mais eles oprimiam os cristãos, mais pessoas se convertiam, porque via o poder de Deus. As pessoas não viam Jesus de Nazaré, porque não lembrar de Estevão, né, que pregava com poder, com fé, com ousadia a palavra de Deus, e as pessoas não conseguiam resistir à pregação de Estevão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja está dormindo, a igreja tem que despertar, a igreja tem que estudar, tem que meditar a palavra de Deus, amém? Esse estudo é estudo bibliologia, estudo sobre a Bíblia, amém? Amém. Como eu verbalizei no início desse ensino, a Bíblia, segundo as pesquisas, diz, é o livro mais vendido do mundo e o menos lido, porque Satanás luta para eu e você não ler a Bíblia. Se nós lêssemos a Bíblia igual nós ficamos no celular, 6 meses nós líamos a Bíblia todinha, você sabia disso? Nós pegamos a Bíblia, dá um versículo, alguém vem uma coisa, vem outra. E quando a gente pega o celular e empolga, conversa com um, conversa com, vê um trem, vê outro, vê uma coisa, vê outra, e a hora passa. Então o inimigo luta para que os cristãos não venham ler a Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem de geração a geração. Tem base bíblica, pregador? Isaías 40, versículo 8: seca-se as folhas, cai as flores, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste de geração a geração, eternamente. Em outras palavras, o diabo não quer que nós leia a Bíblia, não estude a Bíblia, porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos, né? A pessoa só pratica o erro se ela quiser, porque ela conhece a verdade, cumprindo João capítulo 8, 32. Então, irmão, para nós entender um texto ou um contexto, nós temos que ler completamente. Se tiver alguma dúvida, pesquisa, tá bom? Então, muitas vezes eu já preguei também, né, falando sobre Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3, Jesus está ali, não importa com quantidade, não, irmão, Deus é qualidade, só nós 4 aqui, né? Jesus vai operar, Jesus está no meio, onde tiver 2 ou 3, Ele está no meio, Ele está no meio de 1, de 2, de 10, de 1000, de 50, de 10 mil, de 1 milhão de pessoas. Se tiver uma pessoa, Ele está no meio do mesmo jeito. Jesus está com você, enquanto você está fazendo comida, Jesus está com você, lavando roupa, Jesus está com você, lavando os pratos, Jesus está com você, Jesus está com você, aleluia, na entrada, na saída deste lugar, amém? Então nós estamos aprendendo sobre texto e contexto, né? Muitas coisas, irmão, nós fomos ensinados erroneamente, né? Ou equivocamente, né? Tem algumas palavras que eu sinto dificuldade de verbalizar, porque Jesus me tirou lá da roça, né? Então, mas nós estamos aqui para aprender um com os outros, né? Então, quando nós pegamos esse contexto aqui de Mateus 18, 20, Jesus está se referindo a um irmão quando pecar contra alguém, né? Chama 1 ou 2 testemunhas, que Jesus vai estar lá também, e você vai ficar fortalecido, né? Um exemplo, tem uma causa lá no juiz, né? Dependendo do júri, da causa, ele vai dizer assim: você tem testemunho que você está falando, a hora, a data, você tem testemunha, então você se fortalece.
E Jesus é o nosso advogado. Jesus é o advogado fiel. O acusador nos acusa de dia e de noite, mas o advogado fiel tem, trabalhado em teu favor. Amém? Então, tem muitas coisas, irmão, que as pessoas ensinam por falta de conhecimento, fala heresia, com pretexto de honrar o homem, mas nós não devemos fazer isso. Amém? Louvado seja Deus. Eu escrevi algo aqui que fala sobre contexto. Contexto, igreja, é tudo aquilo que faz parte do bloco de um texto, tá bom? Glória a Deus. Qualquer pergunta, irmão, os irmãos me perguntam. Onde o versículo ou verso, escolhido por você para pregar está inserido. Em outras palavras, contexto bíblico é tudo aquilo que vem antes e depois do texto em foco. Amém? Como pregar, irmãos? Como devemos pregar? Tem tantas pessoas pregando errado, ficam olhando assim, meu Deus, o que é isso? A pessoa começa, um exemplo, eu vou falar sobre o bom pastor. Vamos sair do texto que nós estamos estudando, não, Glória a Deus. Nós estávamos falando sobre o ladrão, essas coisas, que Jesus, ele é o bom pastor, o verdadeiro pastor. Aí a pessoa vai pregar sobre o bom pastor. Aí de repente a pessoa já está pregando sobre outra passagem. A gente tem que meditar, porque senão os ouvintes não vão entender o que você quer transmitir para a pessoa. Mas o que é que ele pregou? O que é que ele verbalizou? Eu não entendi. A pessoa começa a falar de pastor, já vai lá para não sei o que, sobre a Arca da Aliança, sobre Noé. Aí a pessoa vai aquela vitamina e acaba se perdendo. Então você tem que ter um foco. A pregação, ela tem que ter um objetivo, para a pessoa vir entender, compreender e guardar a palavra de Deus. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como pregar, igreja? Como pregar corretamente? Para pregar corretamente, é preciso seguir as Escrituras. Amém? É importante se manter dentro do contexto do que foi escrito e entender a aplicação da vontade divina dentro da nossa vida cotidiana. Alguma pergunta? Glória a Deus. Então, para que eu venha transmitir uma mensagem, eu tenho que explicar ela. Não é aí você sair daqui sem um entendimento, Eu tenho verbalizado que poder sem conhecimento é igual uma arma na mão de uma criança. Não sabe a dimensão que aquela arma tem. Sem conhecimento, sem entendimento. Nós temos que entender, compreender as Escrituras Sagradas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Porque se nós ficar só buscando, um exemplo, nós ficar aqui, 3 horas orando, todo dia orando, jejuando, nós vamos receber poder, sim ou não? Vai receber poder, por quê? Porque o nosso Deus, Ele dá a quem pede. Quem bate, abre. Quem procura, acha. Quem busca, recebe. Se nós estamos todo dia aqui, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero os dons, eu quero, aleluia, o poder do Teu Espírito na minha vida, não vai ter sim ou não? Porque Deus é o Deus que vela sobre a sua palavra. Amém? Tudo que nós pedimos com fé, nós alcançaremos. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pastor, eu não sei ler, e daí? A fé vem pelo ouvir a palavra de
Deus. Um exemplo. Tem base bíblica? Vamos para a Bíblia? Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está vendo, irmão Regis? O irmão Regis está ali caladinho, só comendo a palavra de Deus, está se fortalecendo assim. É cada um de vocês, né? Nós estamos se fortalecendo na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, só nós tá aqui, às vezes você não sabe ler, às vezes você não sabe versículo, capítulo, não, você está ouvindo, você está aprendendo, né? Eu conheço pessoas, irmão, que não sabem ler, mas prega mais do que eu ainda, viu? Aqui em Guanabara mesmo tem um rapaz aí que prega demais, né? Tem um rapaz aí que não sabe ler, mas prega, viu? Rapaz, você sabe ler, você está aí, ó. Não sabe ler, mas ele ouve a palavra e guarda a palavra, amém? Em outras palavras, vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E como ter fé? Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. Aí, quando a gente ouve, guarda, pratica, acredita, crê na palavra, a nossa fé multiplicada. Alguma pergunta? Hebreus 12, versículo 2, vai dizer que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então é Jesus, irmão, que trabalha no nosso caráter, na nossa personalidade, né? Louvado seja Deus. Muitas pessoas que eram criminosas, prostituta, cachaceiro, mendigo, hoje são grandes homens e grandes mulheres de Deus, porque Jesus, ele não veio para os sãos, Jesus veio para os que precisavam de médico. Amém? Vamos para a base bíblica? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar um pouco sobre contexto. Lucas, capítulo 15. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Mateus, Marcos, Lucas. Versículo 1. Lucas, capítulo 15, verso 1. Olha o que é que diz aí, igreja, ó. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Chegava todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe pôs esta parábola, dizendo: que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixar no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, achando-a, pois, sobre os seus ombros, gostoso. Então, chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo, pois, que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Olha para cá. Jesus estava dando uma lição de moral para os escribas e os fariseus, que se achavam tão santos, tão perfeitos. Eles olhavam para os publicanos, olhavam para os pobres, e aqueles pecadores eram desprezados. Jesus está nos ensinando que não podemos fazer acepção de pessoa, devemos amar todas as pessoas, independente de classe, cor, religião. Nós devemos, ser pequenos Cristo. Jesus nos compara com a luz do mundo e o sal da terra. Quem está entendendo? Então Jesus de Nazaré, ele conta esta parábola, falando assim: olha, que aquele justo não estava precisando de médico, mas sim os pecadores, e fala sobre a ovelha perdida. Se você observar, Jesus também vai falar sobre a dracma, a dracma perdida. Jesus vai falar sobre o filho pródigo, fazendo referência à casa de Israel.
as pessoas que estavam longe de Deus, as pessoas que estavam distanciadas de Deus. Cada parábola, irmão, simboliza algo, amém? Jesus pegava as coisas naturais para simbolizar as coisas espirituais. Alguma pergunta? Glória a Deus. Então, e ele propôs essa parábola. Jesus sempre pregava por parábola. E em particular, os seus discípulos perguntavam, né? Mestre, o que significa isso? Quando Jesus ali falou a parábola, né, das sementes, que o grão caiu na terra, que caiu nos espinhos, caiu na pedra, eles ficaram confusos, né? O que é que significa isso? Falou assim, a semente é a palavra de Deus, né? Uma caiu em boa terra, outros caiu na pedra, outros caiu no espinho, e ele verbalizou a respeito de tudo isso. Amém? Vamos voltar falando sobre como devemos pregar, né? Glória a Deus. Lembrando que pregar não significa forçar os conceitos ou leis da Bíblia para aqueles que não querem ouvir, como diz Jesus em Mateus 7,6. Quem pode ler para mim? Mateus 7,6. Glória a Deus. Só voltar aí, irmãos. É o primeiro livro, né? Do Novo Testamento. Não deis aos cães coisas sãs, nem deiteis os povos as vossas terras. Não aconteça que pisem e voltando e vos despedacem. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deixa eu explicar para vocês. Tem muitas pessoas que estão querendo agradar o homem, principalmente na nossa geração. Nesta época que nós estamos vivendo a pior época, né, da cristandade, né, dos irmãos. Por quê, irmão? Porque hoje o homem está se corrompendo. Um exemplo, um pregador, né, ele pensa que para ele ganhar agenda, ele vai ter que ganhar o povo. Para ele ganhar agenda, ele vai ter que ganhar os pastores. Onde ele passa, ele tem que mostrar que é o cara. Ele tem que mostrar que ele é bom. E não foi diferente na época dos profetas, né? Os profetas, eles queriam a honra, eles queriam os privilégios que os reis davam para ele. Quantos profetizavam, olha rei, Deus é contigo. Olha, nação de Israel, Deus é contigo. Deus está virado aquele povo, porque aquele povo estava adorando os Balaís, né? Adorando as Astarotes, adorando os deuses pagãos que outras pessoas das nações adoravam, e Deus estava virado. Deus levantava, né, homens verdadeiros, e era, né, desprezado entre as nações, né? As pessoas não suportavam ouvir os verdadeiros profetas, mas Deus não falava com Israel com amor. Porém, né, eles não quiseram dar credibilidade à verdadeira palavra de Deus. Então Jesus de Nazaré, ele fala aí, ó, em Mateus 7,6, né? Glória a Deus. Mateus 7,6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes apisem, e aqueles voltando-se vos despedacem, né? Está vendo, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Deus te deu, prega mesmo, doa quem doer, custa quem custar, porque estamos numa geração, irmão, que as pessoas não estão suportando ouvir a palavra de Deus, né? Estão com heresia. Olha, irmão, isso aqui vocês estão privilegiados. Quantos cristãos não têm a oportunidade de ler esse livro? Quantas pessoas estão ouvindo heresia, acreditando em fábulas de homem, acreditando em conversa mole de homem? Nós aprendemos hoje, né, que quando Jesus Cristo estava falando do ladrão, Jesus não estava falando do diabo, mas sim daqueles que vieram antes
dele. E ele já, nos dá a explicação, Se nós ler aqui, irmão, Jesus já está dando a explicação. É porque o diabo, irmão, ele tira o entendimento das pessoas não entenderem, não compreender as coisas sagradas. Nós aprendemos também que Malaquias não estava falando do diabo, mas sim do povo de Israel infiel. Amém? E migrador, devorador não é demônios, mas sim era, louvado seja Deus, gafanhotos que comia a novidade da terra. Louvado seja Deus. O próprio Deus mandou aquela praga, em forma de uma maldição. Por quê, irmão? Para que Israel viesse ser fiel a ele, Glória a Deus. Porque, irmão, os filhos de Levi dependiam dos dízimos e das ofertas. A casa de Deus, para manter as lamparinas acesas, dependia do azeite, dependia da comida, Os filhos de Levi que louvavam de dia e de noite. A casa de Deus não faltava incenso, não podia faltar incenso e não podia faltar louvor, Naquela época, todos que chegassem qualquer hora da noite, tinha uma turma que louvava de dia e tinha uma turma que louvava à noite. De dia e de noite era a adoração subia e a glória de Deus descia no templo, Louvado seja o nome do Eterno. Então Israel foi empobrecendo e Deus usou o profeta Malaquias para repreender Israel. Amém? Glória a Deus. Você sabia que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus? Esse negócio, a maldição, não sei o que, conversa, irmão. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se você é fiel às Escrituras, se você é fiel a Jesus Cristo, o diabo não tem poder sobre a tua vida, porque a mão do Senhor guarda a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Jesus, ele não aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei, e todos, tanto os judeus como os gentios, estavam debaixo de maldição. Porque naquela época as pessoas, eles tinham que observar, se esforçar para obedecer a lei, e todos tropeçaram na lei, Aí, glória a Deus, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo vai descrever aos Gálatas, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus de Nazaré, ele vai dizer a Nicodemos, em João, capítulo 3, versículo 14, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convém que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Quando Israel pecou contra o Senhor, Deus enviou serpentes, e as serpentes mordiam os israelitas no deserto, e milhões de israelitas morreram mordidos por serpente, e clamaram a Moisés, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor falou: Moisés, faz uma serpente de metal e coloca no meio do povo de Israel, e todos aqueles que for morrer com serpente vão olhar para a serpente de metal, e o veneno vai passar para a serpente de metal. Jesus estava simbolizando que o nosso pecado seria transmitido para o seu corpo ali na cruz do Calvário. Nós fomos libertos da maldição da lei, porque Jesus levou a nossa maldição sobre ele. Quem está entendendo? Glória a Deus. Alguma pergunta, irmão? Então não dê as pérolas aos porcos, Não lanceis aos porcos, Então prega o evangelho como ele é. Amém? Aleluia. Muitas pessoas vão desagradar o seu jeito de pregar. Tem igreja que eu passo, o Espírito Santo me usa, aí as pessoas falam: eu vejo as pessoas não estão gostando. Por quê, irmão? Porque as pessoas estão na operação do erro. Irmãos, o negócio é sério. Você sabia que os nossos irmãos cristãos, eles eram cristãos no olhar, no falar e no vestir? Eles tinham santidade no olhar, no falar, no vestir. Você sabia que a sua roupa prega? Quem sabia disso? A sua roupa prega. Você é uma pessoa crente, que anda bem composto,
Você passa na rua, você não precisa falar que é crente. A sua postura, o seu jeito de vestir vai mostrar que você é crente. Você sabia que o seu modo de andar na rua, de se comportar na rua, prega, né? Lá no emprego, quem sabe que eu estou trabalhando, entrei no frigorífico, né? Glória a Deus. Lá no frigorífico, eu não falei para ninguém que eu era crente, mas minha postura, né, minha moral já falou. Teve um rapaz que me falou: você é crente? Eu olhei assim, falei: sou. Por quê? Não, porque eu vejo um brilho do Espírito Santo em você. Você é da igreja, você é da Igreja Nacional do Reino de Deus, lá de Mutanz. Eu falei: eu sou da cristã, mas você é diferenciado. Eu estava observando sua postura. Então, a nossa postura como homem de Deus, como mulher de Deus, vai falar. Amém? Você é testemunha de Jesus na terra. Uma mulher ou um homem sensual vai atrair a sensualidade, vai atrair a lascívia, né? Vai atrair o desejo sexual, vai fazer com que o homem ou a mulher peque. Tem pessoa, irmão, que a mente dele é voltada para a prostituição. Então vai olhar para a pessoa e vai desejar. E Jesus falou: se nós cobiçar uma mulher por maldade, nós já pegou com ela, sim ou não? Já pegou, porque está desejando o que não é dele, ou não é dela. Amém? É impossível que o homem não peque, mas nós devemos se esforçar para agradar o Espírito Santo. Eu não creio, irmãos, numa pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo e anda de qualquer maneira. O Espírito Santo, ele tem si comigo. Ele vai, a pessoa, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele vai de frente ao espelho, ele vai olhar assim: essa roupa é de cristão ou é de meretriz? Essa roupa é de homem de Deus ou de prostituto? Né? Mas hoje nós estamos vivendo uma época que não pode pregar sobre usos e costumes. Por quê, irmão? Porque o diabo tem manipulado os homens, que a igreja está cheia de dinheiro, a igreja está cheia de poder, tem que estar cheia de crente verdadeiro, crente fiel, que dá testemunha do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se esforçar, irmão, o caminho é estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13. Quem pode ler para mim? Ixi, meu Deus, cadê a hora? Eu estou sem celular, gente. Mateus capítulo 7, versículo 13. Quem pode ler para mim? Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva a vida, e poucos há que entre. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. O que ele quer dizer por isso, pregador? Eu quero te dizer, irmão, que o caminho de Deus não é esse caminho largo, pode andar de qualquer jeito, falar o que vem na boca, usar o que o mundo usa. O povo de Deus é um povo exclusivo, é um povo santo. Amém? O povo de Deus tem que ter postura, o povo de Deus tem que ter caráter, porque senão você não vai ganhar ninguém para Jesus. Amém? Estão vendo? Um dia eu estava num lugar e o cara chegou: e aí, missionário, a paz do Senhor, meu. Eu falei: ô irmão, eu não gosto de gíria, não. Eu não tenho nada contra, irmão, mas as coisas de Deus são santas, né? Nós não lemos lá em Mateus 7, 6, não dê as pérolas aos cães, não é verdade? Então, paz do Senhor, meu irmão. Se é de outra denominação, paz e graça, paz de Deus, mas seja uma pessoa séria, seja uma pessoa que tem responsabilidade com a palavra de Deus, né? Porque você é representante de Cristo na terra. Amém? 1 Timóteo, glória a Deus. Quem pode ler? Ixi, meu Deus, que hora é, gente? Me diz a hora aí. Oi? 7:2. Ih, já acabou, não é possível. Há uma pergunta? Então, texto e contexto, texto textualizando
mas depois vem o contexto, a explicação, né? Ambos precisam um do outro, amém? Você não pode pegar um texto da Bíblia e falar o que vem na sua mente, não, você tem que meditar naquele contexto ou naquele texto, amém? Você não pode pegar João 10:10 e falar o que você acha que é certo, não é assim as coisas de Deus. Você tem que, o que quer dizer João 10:10? O que significa? O que Jesus quis transmitir para aquela nação? O que Jesus quer transmitir para os dias de hoje? Então Jesus, ele já vai dar a explicação do contexto, né? Aí em João 10, versículo 9, aí, ó, eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á e entrará e achará pasto. Amém? E o 8 também. Né? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus estava falando daqueles homens, daqueles religiosos, que eram ladrão e salteador, né? Então, muitas pessoas estão ensinando a palavra de Deus errada, né? E o diabo está ganhando a fama, né, irmão? O diabo não tem mais nada a ver com esse versículo aí. É por isso que o inimigo muitas vezes bota para, com licença da palavra, bota para atorar nos crentes, porque fica afrontando ele não tem nada a ver com aquilo, né? Ah, foi o diabo não, foi falta de caráter, falta de vergonha na cara e falta de responsabilidade com as coisas de Deus, entendeu? Para nós pregar o Evangelho, devemos meditar na palavra de dia e de noite. Para nós ensinar, nós devemos estudar. Nós só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos. Amém? Eu não posso aqui transmitir algo para você que eu não aprendi. Tanto eu como você vamos se perder, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que nós estamos encerrando. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Irmãos, a gente chega aqui, ó, eu marquei um bocado de negócio aqui, mas quando a gente chega aqui, quem fala é o Espírito Santo, comigo e com você, amém? Quem tem alguma dúvida sobre o texto, contexto? Oi? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler para mim? Já estou encerrando, viu? Nós começamos. Expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está vendo, igreja? Está vendo que o negócio está sério? E esses dias, o Espírito, na minha versão, né? Algumas versões estão diferentes, mas é o mesmo significado, tá bom? Ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E se nós observar, tem muitas igrejas que se denominam cristãs que estão ensinando, né, ensinos de demônio. Amém? Nós vivemos por fé e não por vista, né? Nós devemos obedecer a palavra, estudar a palavra. Uma igreja tem que ter uma escola dominical, tem que ter estudo bíblico, para que a nossa consciência, a nossa mente venha se abrir para as escrituras sagradas. Estamos vivendo uma época de grande apostasia. Bilhões de religião, bilhões de denominações estão sendo abertas todos os dias, né? E muitas com heresia, né? Tem pessoas que dizem que é cheio do Espírito Santo, né? Quando recebe aquele sobrenatural, cai no chão, bate, quebra cadeira, né? Se machuca os outros. Aí eu pergunto, olhando para a luz da palavra de Deus, será que isso é o Espírito Santo mesmo ou é o Espírito do engano? Para que o Espírito Santo vai pegar uma pessoa, deixar a pessoa inconsciente, caída no chão, babando, ciscando? Para que isso? Então, vigiai para que não seja enganado,
Um dia tinha uma moça, né? Estava falando em mistério, amaldiçoando a igreja, e a igreja, glória, 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 e a língua que ela estava falando era o diabo amaldiçoando a igreja. Jesus teve misericórdia, pegou uma mulher lá e falou assim: meu, igreja, vocês não estão vendo que é o diabo que está falando na boca dessa mulher? Está vendo como é importante os dons espirituais na igreja? Como é importante nós andarmos na luz, como na luz ele está? E para nós andarmos na luz, nós temos que obedecer às Escrituras. Então o Espírito Santo estava falando, né, para o apóstolo Paulo transmitir para o seu filho na fé, Timóteo, né, dizendo que nos últimos dias, nos últimos tempos, né, expressamente diz: nos últimos tempos apostarão alguns da fé. O que é apostar? Apostarão, deixarão a palavra de Deus, deixarão a sã doutrina de Cristo, né? E darão ouvido à heresia, a espíritos enganadores. Você não precisa, irmão, como é que diz, fazer muitas coisas, tantos sacrifícios. Você só precisa obedecer a palavra de Deus. Tem pessoa, quer falar, meu irmão? Tem pessoa, irmão, que ele vive a vida inteira orando, mas não vigia, não obedece. O seu sacrifício foi um sacrifício de tolo. Então, vigie, aí depois orai. Amém? Amém. Tem pessoa que ele é uma pessoa muito de ajudar, ele é uma pessoa muito de sacrificar para ajudar o próximo, mas ele não vigia. Então ele joga tudo fora. Saul era assim. Saul gostava muito de sacrificar, mas não obedecia. Aí Deus toma o profeta Samuel e fala, né? Deus agrada mais da obediência. Então, se você obedece a palavra de Deus, você está de parabéns e o Espírito Santo vai te honrar. Amém? Alguma pergunta sobre isso, irmão? Não? Ou sim? Então, nós não podemos pegar um contexto e falar simplesmente o que vem na nossa mente, né? Fazer uma criação daquilo. Nós temos que, nós precisamos do texto e do contexto para explicar, para que as pessoas venham entender, compreender e ser edificado pela palavra de Deus. O texto e o contexto, um depende do outro, tá bom? Para ensinar. Amém. Amém. Qualquer dúvida, os irmãos depois me procuram, tá bom? Já foi-se embora a hora, que Deus abençoe. Muito obrigado. Se o senhor permitir um minutinho. Sim. Nossa.